Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E, bem, hoje a nossa aula, na verdade, é uma continuação da aula anterior, quando a gente começou a produção de um artigo de opinião, não é? Então, há 2 aulas atrás a gente começou a falar sobre o artigo de opinião e todas as características dele. E na aula passada, eu lancei a proposta da gente produzir ou começar a produzir o nosso próprio artigo de opinião, cada um fazendo o seu. O tema, no caso, é sustentabilidade, não é? Sustentabilidade ambiental, cuidados com a natureza. Vocês tiveram todo um embasamento para começar esse texto, eu já expliquei a estrutura, e hoje, que é a segunda aula, a parte final, eu vou revisar um pouco sobre os artigos de opinião para a gente entender melhor. Quem tiver qualquer dúvida ainda, porventura, que possa tirar agora, tá bom? Então, gente, para a gente lembrar alguns pontos, olha só. O artigo de opinião é um gênero argumentativo que usualmente circula em jornais e revistas e apresenta o posicionamento do locutor sobre um assunto de relevância para o debate. Em sua estrutura apresentam-se a contextualização, formiguinha. A problematização, a tese, a argumentação e a conclusão. Ou seja, o artigo de opinião, antes de tudo, ele é um texto que usa argumentos. Ele se baseia em argumentos, né? A gente vai construir os argumentos no decorrer desse texto de uma forma crítica, porque o artigo de opinião, como o nome mesmo diz, de opinião, a gente vai trabalhar a criticidade sobre um determinado assunto, um assunto relevante, uma pauta, em que você pode, primeiro, olha só, contextualizar, ou seja, lançar informações. Isso vai acontecer na introdução do artigo de opinião. A gente lança as informações sobre o que é que aquele texto vai falar. Inicialmente, a gente introduz o assunto e logo depois a gente gera uma problematização que está ligada diretamente com a tese. Por quê? Porque com a problematização vão surgir os nossos argumentos se posicionando de alguma forma contra, a favor, não é? Sobre aquela pauta, sobre aquele assunto. E a nossa tese vai se afunilar, ou seja, ela vai ficar mais específica a partir desse momento da problematização, porque é onde a gente vai chegar no ponto exato do que a gente quer falar, né? A gente pode querer começar a falar, por exemplo, é, sobre o desmatamento, sobre o que está acontecendo, as queimadas que estão acontecendo. Daí a gente vai diretamente na problematização. O que isso, por exemplo, tá? Uma problematização disso, uma das possíveis problematizações. Você pode direcionar para o que isso implica na produção agropecuária, por exemplo. Como a produção agropecuária, as plantações e tudo mais influenciam para um desmatamento ou como influencia positivamente ou negativamente numa sustentabilidade ambiental, não é? No cuidado com a natureza. Esse é um exemplo de problematização. E aí eu já direciono para a minha tese, que é justamente a sustentabilidade e a agropecuária. Lembrando, esse é um exemplo, tá? De das coisas que eu posso levar. Eu tenho um assunto grande, eu tenho um assunto amplo, geral, que é o tema do que eu vou falar, que é sustentabilidade e cuidados ambientais. Ponto. Esse é o meu tema. Depois, depois que eu gero uma contextualização, depois que eu gero uma problematização, eu vou para minha tese, que é mais específica.
Aí sim, como eu citei, um dos exemplos pode ser esse. A influência da agricultura e da pecuária nos cuidados com a natureza. Como isso influencia positivamente, negativamente, a partir daí serão criados os argumentos. E depois uma conclusão. Será que realmente na conclusão eu vou explanar, vou dizer isso realmente é assim ou isso realmente não é assim? Ok? Sempre lembrando que esse texto tem que ser o máximo impessoal possível, né? Lembrando, o que é impessoal? É um texto em terceira pessoa, é um texto que não envolva diretamente a gente falar eu acho isso ou eu acho aquilo. A gente apresenta argumentos de uma forma que não seja completamente direcionada a nós mesmos. A gente gera isso em terceira pessoa. Predominantemente, o artigo de opinião vale-se do registro formal da linguagem, ou seja, a gente precisa evitar coloquialismos, tá bom? O máximo de norma culta que a gente puder utilizar, de norma padrão da língua que a gente puder utilizar, a gente vai utilizar para que esse texto se torne mais acessível. Lembrando, utilizar um texto na norma padrão não quer dizer obrigatoriamente usar palavras difíceis, palavras de difícil entendimento, não. Padrão é a gente tornar um texto acessível para todas as pessoas no Brasil, por exemplo, sem é, regionalismos do Nordeste que outras pessoas de outro lugar possam não compreender, sem gírias que outras pessoas de outra comunidade possam não entender, e assim sucessivamente. Olha só, gente, observar atentamente o tema proposto, refletir sobre cada um dos temas apresentados e construir inferências para que as ideias possam se estabelecer. É importante que a gente conheça sobre o que a gente está argumentando, tá bom? Então leiam sobre, pesquisem, para a gente poder construir. Isso vale para qualquer tipo de texto. Num artigo de opinião, num texto argumentativo, isso vale muito mais, porque a gente só constrói os nossos argumentos a partir de leituras, a partir de conhecimento daquele tópico, ok? Pesquisem, se informem, leiam os textos que eu estou mandando para vocês e assim a gente vai concluir, tá bom? Então, essa semana eu aguardo a conclusão do artigo de vocês, ok? Lembrando que me enviem as fotos, qualquer dúvida tirem comigo no privado, tá bom? Gente, vamos lá produzir, hein? Então por hoje é isso. Tchau, tchau. Saudades de vocês e qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los. Tchau.